Oi, Dani. Oiê, boa Tudo noite. bem? Tudo Boa ótimo com você? noite. Tudo tranquilo? Muito bom te organizar aqui a câmera, para não cortar tanto assim. Pra gente não ficar Bom, tão colado, pra né? gente ficar. Bom demais falar com você, Dani. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, Má, pra gente dividir aí esse espaço para falar desse assunto tão bacana, né? E que acho que ajuda, que já desperta a curiosidade de muita gente. Acho que todo mundo precisa aí muito dessa orientação em algum momento profissional, ter essa orientação de como, né, criar aí uma marca, como se desenvolver como enquanto marca, né? Legal. Dani, como é que eu faço normalmente a dinâmica, né? Como a gente tem público meu e seu aqui, eu costumo fazer uma rápida introdução minha, contar um pouquinho, né, do que a gente vai falar aqui, trazer a sua apresentação um pouco aqui da sua bio, e aí a gente começa com a sua carreira e com a sua trajetória, e depois a gente entra nas perguntas. Combinado? Perfeito, fechado. Tá, então, para quem não me conhece, meu nome é Marcela, eu tenho 17 anos, né? Eu costumo dizer que eu tenho três pilares de carreira, Dani. Meu primeiro pilar, né? Eu tenho 17 anos aí trabalhando com marketing, tive a oportunidade de trabalhar em L'Oréal, Estée Lauder, Bacardi, Alpargatas. Trabalhei, né? Desses 17 eu passei 10 anos fora, passei no México, passei em Nova York, em Paris e o restante aqui no Brasil. Atualmente estou na Madeira Madeira, né? Isso é uma novidade aí que foi anunciada aí. Eu mudei há 2 semanas, comecei há 2 semanas nesse novo desafio, mudando aí para o mundo digital. Então, esse é o meu core, eu digo assim. Tem aí uns 1 ano e meio que eu comecei também, né? Meu segundo pilar é investir em startup. Então, essa questão de investir em startup, para mim, é uma maneira de aprender sobre tudo isso que está acontecendo no mundo atualmente, né? Muita mudança tecnológica, diferente de fazer business, né? A gente vê muitos business pequenos crescendo muito rápido e tendo uma presença enorme. Então, esse aí é o meu, além de investir em algumas empresas, eu também sento no board, é uma maneira de aprender que eu encontrei aí. Então, invisto em algumas. E meu terceiro pilar, que é por isso que a gente está aqui hoje, eu comecei, né, durante a pandemia com essa questão de construção de marca. Muita gente me pedindo, né, Má, me ajuda, você fez isso para as empresas, você não quer fazer isso, me ajudar a fazer na pessoa física, e principalmente alguns médicos, Dani, me buscaram assim, Má, como é que eu faço, né? Como é que eu tenho essa presença, como é que eu trago essa presença para as redes sociais? Então, né, eu te trouxe aqui, você não só uma referência de médico e de pessoa, porque o Dani é incrível, quem não tem a oportunidade de conhecer é um ser humano incrível. Então, isso aí eu abro um parênteses. E acho que você tem uma construção muito bacana, uma presença muito bacana nas redes sociais. Você construiu ali a tua carreira, né? De uma maneira muito consistente. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, de como você começou, né? Que você deu uma travadinha. Que você me contou de como você começou lá no seu consultório, né? Que você alugava a sala. Então, se você puder contar aí essa trajetória, eu acho que vai ser bacana, principalmente para os médicos aí, ou que estão começando agora, ou médico que está já num tamanho, né, maior e tem a oportunidade de expandir. Então, acho que seria interessante você trazer essa construção sua. E aí eu queria explorar alguns tópicos, né, dessa questão da presença nas redes sociais, de usar influenciadores, né, para trazer, para atrair o público, né, e também essa outra questão da gestão profissional, né, que é uma coisa que você implementou, né, nas suas clínicas e que funcionou super. Então, queria depois entrar em algumas perguntas. Mas, enfim, não vou falar mais. Agora é com você. Antes disso, eu queria só fazer uma apresentação. Eu tenho que ler, porque é tanta coisa. Então, o Dani, ele é médico pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele é pós-graduado em cosmiatria e laser pela Faculdade de Ciências Médicas. Fundador e CEO da Daniel de Ziabas Dermatology Institute, que é uma casa maravilhosa para quem não teve a oportunidade de conhecer.
nos Estados Novinha. Unidos, né, Dani? Hã? Tô aqui, inclusive, aqui nos É um Estados tempo Unidos, comemorando amanhã, hoje, 3 meses aqui na Clínica Nova. muito legal, muito legal. Dani vai contar um pouquinho dessa clínica nova. Ele também é speaker da Galderma e da LMG Laser e é membro da Academia Americana de Dermatologia. Então, Dani, agora é com você. Obrigada mais uma vez. Conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado, Mar. Bom, eu acho que quando você perguntou, né, sobre a construção dessa persona, né, digital que a gente hoje cria, né, essa marca digital, essa presença digital como profissional, como dermatologista, ela é uma construção que vem acompanhando toda a evolução da minha carreira. Então, como todo médico que acaba de se especializar, né, eu tinha acabado de fazer dermatologia lá em 2012, 2013, e eu comecei a trabalhar em vários lugares, então eu tinha vários empregos, recebi indicações de professores, então eu trabalhava em clínicas de outros dermatologistas que já estavam atendendo só pacientes particulares, então a gente começa atendendo convênios médicos, fazendo alguns procedimentos que os outros dermatologistas já não fazem mais. Eu fui chamado também para ser preceptor numa pós-graduação de dermato, que eu sempre gostei de dar aula, então ali também era uma maneira aí de eu me desenvolver toda essa parte de comunicação, eu sempre gostei de estudar e explicar as coisas, aquilo me fazia me aprofundar mais. E ao longo dessas experiências profissionais, eu comecei a perceber que, independente de onde eu tivesse, eu percebi que o meu nome tinha que ser construído, né? Eu tinha que fazer as pessoas saberem quem eu era, porque daí eu poderia mudar de clínica, mudar para outro bairro, poderia me deslocar, mas os meus pacientes iam me acompanhar, de certa forma. Então, essa era a minha primeira perspectiva. E para isso, eu imaginava então que eu ia sempre fortalecer essa marca, ou seja, desde uma coisa básica, como por exemplo, acabar de atender um paciente na clínica que tem um nome fantasia e você entregar o seu cartão pessoal para aquele paciente tenha um contato direto ali com você, para ele poder te procurar eventualmente se você mudar de local, mudar de espaço. Com a chegada das redes sociais, a gente teve uma outra possibilidade dentro do mundo médico, né? Porque antes, para a gente ter uma projeção, para a gente criar uma carteira de pacientes, principalmente quando a gente queria começar a construir uma carteira de pacientes particular, a gente contava só com boca a boca. Então, você começava a atender sua rede de amigos, seus familiares, e a partir daquilo você começava a criar uma rede, mas é uma construção muito lenta. Eu lembro que na época eu comecei a perceber que nesses locais que eu trabalhava, cada dia numa clínica diferente, que eu tinha essa demanda, um outro amigo, um outro familiar, alguém que eu ia conhecendo e que ia me indicando outras pessoas. E a partir daquele momento eu falei, tá, é um público particular, não tem uma demanda gigantesca, né, ainda para ter um espaço dedicado totalmente para isso, mas é algo que eu já posso então drenar para um espaço onde eu possa pelo menos atender aquele paciente com uma qualidade melhor. Então foi a partir daí, por exemplo, que eu fiz essa locação de sala, que é uma coisa muito comum aqui em São Paulo, né? A gente se loca por período, vale muito a pena, porque você aí tem um período X, eu atendia 2 vezes por semana, só 4 horas, das 4 às 8 da noite. E lá eu comecei a atender esse público, esses pacientes. No começo é muito bacana porque você consegue então juntar esses pacientes nesse mesmo local, só que aos poucos a gente começa a ver que não consegue oferecer toda aquela qualidade, toda aquela experiência de atendimento que a gente precisa ter. Eu falo que assim, é uma passagem, é uma transição, mas você não vai ter, por exemplo, uma secretária dedicada, uma secretária que vai atender muitos outros profissionais. Às vezes os outros setores daquela clínica alugada são especialidades que não têm a ver com a dermatologia, por exemplo, e isso para o seu paciente pode ser uma complicação, pode ser um problema. Então, foi a partir dessas experiências que eu comecei a perceber. Eu falei, poxa, eu vou precisar de um espaço dedicado para trabalhar com a qualidade que eu quero oferecer para os meus pacientes, eu não vou poder ficar aqui por muito tempo. E aí surge esse momento, assim, como que eu vou ter essa demanda de pacientes? Como que mais pessoas vão me conhecer para chegar ao ponto de eu falar, tá, vou conseguir bancar um espaço próprio
um nome, com a minha plaquinha lá na porta, e as pessoas vão lá descobrir que eu tô lá e eu vou poder me dedicar 100% àquilo. E eu acho que aí entra as redes sociais, assim, para mudar aí o rumo da minha carreira, né? Porque foi bem a época que eu comecei a fazer, a marcar presença no Instagram, Quando foi isso, Dani? Só uma noção de tempo. Olha, eu fiquei alugando sala por período por 2 anos, de 2014 a 2016, nesse Tá? esquema de dois, três períodos por semana só. A partir de 2016, olha só, somente atendendo 2 períodos por semana, o fluxo já era tão bom, tão legal, que me deu segurança financeira para falar, tá, vou alugar um espaço próprio, era um espaço pequeno, era 45 metros, mas eu já consigo manter uma equipe básica, que era só uma secretária e uma auxiliar, uma esteticista, e aí eu vou aumentando aí a minha agenda aos poucos. Então, para você ter uma noção, essa primeira clínica que foi em 2016, eu aluguei o espaço, tinha as 2 funcionárias full time, mas eu ainda não tinha uma agenda para Cliente, ficar o tempo legal. todo, né? Tá. Eu ficava lá 2, 3 dias por semana, continuava trabalhando, eu dava aula ainda na pós-graduação, aquilo me dava conforto também financeiro para falar, tenho outra fuga, porque a insegurança no começo é muito grande, a gente fala, e aí? Eu E se os imagino. pacientes, e se as pessoas sumirem? Eu falei assim, e o mês que vem, e o outro? A gente fica muito inseguro, é normal, né? Hoje, quando eu falo isso com outros dermatologistas, todo mundo fala, é assim mesmo? Eu falo, esse frio na barriga nunca passa. Esse medinho assim, existe sempre, né? De alguma coisa acontecer. Mas daí eu acho que a rede social fez muita diferença, porque eu comecei a ter uma demanda crescente e eu comecei a perceber que eu estava começando a fazer a gestão de um negócio. E fazer a gestão do negócio, contratar profissionais, contratar serviço de contabilidade. Eu comecei a ter uma demanda por contratar consultoria de gestão, porque eu tinha que dar treinamento para esses funcionários. Eu precisava receber treinamento financeiro, porque imagina, eu sabia mexer numa planilha de Excel muito superficialmente. E aí, Mar, eu percebi que eu precisava ter tempo para me dedicar àquilo. Então, aí foi aquele momento que eu falei, bom, eu vou ter que abrir mão de outros empregos, e eu vou ter que entrar na minha clínica, mesmo se eu não tiver paciente full time, sentar na minha cadeira e fazer outras coisas. Seja estudar a gestão, fazer treinamentos com equipes de consultoria, produzir conteúdo. Então eu acho que esse foi o grande ano de virada para mim, 2016, porque eu me vi com mais tempo para me preparar. E aí a minha presença nas redes sociais foi o ano que mais cresceu, porque foi o ano que eu todo dia me cobrava, falava assim, não, vamos que as pessoas gostam de ver? Como que eu me identifico, né, com as pessoas que estão me seguindo? Então, o que eu também gosto de mostrar? Como é a minha forma de aparecer nas redes sociais, né? Então, eu fui construindo essa comunicação, seja através dos posts no feed, né? Seja através de comunicação para os stories, depois vieram os vídeos, os IGTVs, então eu fui construindo aos poucos e testando, né, para ver aquilo que dava mais resultado, aquilo que não dava tanto resultado. Esse momento foi um momento que eu comecei a perceber o tamanho que a internet, que as redes sociais ganhavam, né, de peso, porque a gente antigamente, nos primeiros anos assim de consultório, a gente tinha uma noção de que a gente tinha que contratar serviço de relações públicas, jornalistas, para que a gente tivesse visibilidade, Uhum. para que a gente pudesse ter um nome aí reconhecido por um público grande. E as redes sociais, elas permitiram que qualquer pessoa tivesse essa visibilidade, Total. mas claro, desde que você tem que produzir um conteúdo e atrair um público a partir daquilo que você produz, né? Então, a partir daí é que eu fui notando que realmente era possível construir isso a partir dessa presença constante. E é isso, é uma constância, né? É algo que a gente que vai vindo aos poucos e que a gente vai criando uma relação. Então, eu lembro que no primeiro 2016, 2017, era até estranho quando chegava um paciente e falava assim, eu comecei a te seguir no Instagram e vim para consulta.
E olha como mudou, né? Hoje, a maioria dos pacientes, Chega pela quando vem na consulta, já vem pelas redes sociais e pode ser até por boca a boca. Então, assim, às vezes, hoje eu falo que ninguém passa o seu cartão. Todo mundo fala assim, vai no meu dermatologista, segue ele no Instagram, o arroba dele, total, não é? total. Não, as Então, redes sociais hoje em dia é um novo cartão de visita. sim, é um portfólio, né? E o que é bacana é porque, por exemplo, antes, o paciente que vinha por indicação, a pessoa sentava e explicava para ela, né? Falava assim, olha, o Daniel é assim, ele gosta de fazer, ele gosta de uma beleza mais natural, ele é super cuidadoso e paraná. Aí agora a pessoa me segue no Instagram e ela já escuta eu falando dele, ela assiste vários vídeos, ela vê todos os meus procedimentos aqui na clínica, ela conhece um pouquinho também do meu lado pessoal, ela se identifica, vê afinidades. E quando ela chega aqui, é muito interessante assim a troca, sabe? Porque ela vem completamente na mesma frequência. E a identificação é muito maior e a forma como a gente consegue trabalhar e desenvolver tanto uma relação, né, de confiança e até para que ela possa realizar o tratamento de uma maneira adequada e veja melhores resultados, começa com essa construção virtual, né? E Legal. não e por que que eu acho que é tão importante hoje a gente marcar a presença? Hoje a gente tem, né, através do Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, a gente tem diferentes formas, diferentes ferramentas para construir essa presença digital. E eu acho que basta a gente pensar como que a gente vai utilizar essas ferramentas de uma maneira mais inteligente para atrair o público certo e atrair o público de uma maneira que seja bacana para ambos os lados, né? Para você construir sua carreira muito bem e para o seu paciente se beneficiar com a sua expertise, com o seu conhecimento, com tudo aquilo que você preparou para oferecer para ele. Não, total, total. Concordo 100%, Dani. E contando, né? Você estava contando um pouco ali da sua trajetória e você alugou essa sala, né? Só para acho interessante a maneira como você foi crescendo e a maneira como você foi evoluindo e trazendo outras coisas, né? Ali para o seu portfólio, digamos assim. Então, depois dessa clínica, né? Você aluga essa clínica, você começa a passar mais tempo ali, mesmo que você não esteja atendendo, você começa a se dedicar mais e a entender que você definitivamente é uma marca e que precisa dedicar tempo para essa marca, né? Então, você me Isso. contou, né, da história que você constrói um site, né? Começa se dedicar às redes sociais, né? Contrata uma equipe de gestão para trabalhar com essa questão de metas, né? Trabalhar com treinamento. E como é que foi, depois desse tempo, como é que foi depois essa evolução, Dani? Como é que foi assim? Em que momento você falou, poxa, ok, agora acho que dá pra gente crescer, dar um passo além. E junto disso, né, tá muito interessante esse paralelo que você tá fazendo, junto dessa construção, né, de dedicar mais tempo. Então, o que você foi trazendo ali, essa questão, não sei, dos influenciadores, o que você foi trazendo ali com essa evolução, com esse crescimento? Nessa primeira clínica de 45 metros, que nós éramos uma equipe de 3 pessoas, algumas coisas foram divisores de água, assim, foram elementos que eu achei que realmente mudaram a perspectiva do negócio, né? Primeiro, sem dúvida, porque pela primeira vez eu comecei a entender que era necessário para eu a conquistar o que eu queria, que era viver full time de consultório, dedicar 100% para a clínica e viver de um consultório particular, que eu pudesse fazer a dermatologia, a cosmiatria do jeito que eu queria, eu tinha que oferecer um atendimento diferenciado, uma experiência diferenciada para o paciente. Na época eu não entendia nada, imagina, de marketing sensorial, essas coisas. Aquilo para mim era intuitivo, porque era uma coisa que eu me colocava no lugar do paciente e até pelos próprios feedbacks eu imaginava. Eu falei assim, então tá, como que eu tenho que ser o atendimento na recepção, o que eu vou servir para esse paciente, o tipo de atenção que eu vou dar durante a consulta, quanto tempo que eu vou ter de consulta. Eu já sabia que os pacientes, né, eu acho que isso todo mundo deveria saber, mas alguns às vezes se atropelam no trabalho, mas o paciente gosta de atenção, acho que todo mundo gosta. Todo mundo Total. gosta de se sentir importante. A consulta é você ouvir o paciente, é você ficar no mínimo 1 hora ali contando com o paciente. Então, eu já tinha insights de que eu precisava investir naquilo e fomentar uma experiência cada vez melhor. E foi a partir disso, então, que
eu fui buscando essa questão tanto de consultoria, para que até fazer, por exemplo, a experiência de paciente oculto, para a gente entender onde que poderiam haver falhas no nosso sistema e ir implementando, melhorando cada vez mais. A gestão financeira também é muito importante para que você possa entender, né, aonde investir seu dinheiro, qual que é o tipo de investimento, por exemplo, de tecnologias que você pode fazer. Então, foi nesse ano que eu investi na primeira plataforma de laser e saí da locação dos lasers, né, que eu alugava laser uma vez, 2 vezes por mês, depois comecei a alugar uma vez por semana, e aí foi o momento que eu fiz esse investimento maior e que também foi um grande ponto de partida, porque a partir do momento que você tem uma plataforma de laser aí com vários equipamentos na sua clínica, você consegue gerar mais tratamentos naquele mesmo momento. Então, o paciente chegou, passou por uma consulta, você já tem aí a disponibilidade para realizar o tratamento para ele. Então, isso também foi gerando crescimento. Então, assim, acho que foi, primeiro, o posicionamento nas redes, que atrai um público maior, atrai uma visibilidade. Segundo, esse cuidado com essa experiência do paciente, para que o paciente note que aquele serviço que você está oferecendo é diferenciado, por menor que ele seja. Pode ser 45 metros, ou pode ser um tamanho muito maior, mas ele tem que ter essa característica, ele tem que ter esse DNA. E depois toda essa questão, esse investimento planejado financeiro, para que você possa, aí, conforme o seu momento profissional, mas ir galgando novos cenários, novas perspectivas, para que você possa oferecer novos tratamentos, né? Legal. E aí foi o momento que fez a minha agenda lotar. Então, de repente, eu me vi aí de 17, em 2017 para 2018, full time na clínica, trabalhando de segunda a sexta, das 10 às 20, 21 horas, dermatologista não tem muita hora para sair. E comprando novos equipamentos. Então eu comprei, acho que ao longo de 2 anos, comprei mais 2 tecnologias, além da primeira que eu já tinha, então foram para 3 tecnologias. E aí eu me vi travado em espaço, porque eu precisava de espaço para salas, para ter novos funcionários para me ajudar a realizar aqueles equipamentos, né? Equipamentos de corporal, melhorar os meus tratamentos faciais, e também precisava de uma equipe maior de atendimento, tanto de gerência, de financeiro, atendimento online de WhatsApp, telefone. E aí foi com o momento de que em 2018 eu fui para a clínica de 150 metros, tripliquei de tamanho e já foi aí, acho que a gente foi para 12, nós tínhamos 3 funcionários, a gente já foi para 12 funcionários. Acho que no começo 10, depois 12 funcionários, e foi nesse transição aí, finalzinho de 2018, que eu fui para essa mudança. Tá, bacana, Dani. E eu acho que você falou 2 coisas, né? 3 coisas aqui super interessantes. Eu acho que a primeira, e eu quero explorar um pouco mais desses 3 pilares, né? Você falou a questão da gestão, né, que a gente já comentou aqui, você, né, várias vezes você trouxe para mim que realmente muda de patamar a partir do momento que você profissionaliza, faz treinamento, que você entende sistema de gestão, coloca metas, né, Dani? Quais são as metas ali para todas as pessoas da equipe, que o negócio muda, né? Que profissionalizando é outro patamar, muda para outro patamar. Essa questão do foco no cliente, que, né, isso é uma coisa para todos os business. Assim, não é só business de varejo, não é só todo mundo. Eu acho que, né, você começa a sua carreira muito com isso, né? Como é que eu ofereço ali para o meu paciente uma experiência melhor? Como é que eu trago um diferencial? Como é que eu consigo, né, nos mínimos detalhes, tocar ele ali e fazer com que ele não só passe por uma consulta, mas tenha uma experiência, né? Então, acho que essa questão do foco no cliente é algo extremamente fundamental e cada vez mais, né, Dani? Eu acho que a maneira como você emerge e se diferencia dos outros é o foco do cliente, e eu quero explorar esse pilar com você, que, bem, você foi para a clínica 2018, eu vou acelerar um pouco a sua história. E hoje em dia, tem 3 meses, o Dani está numa clínica de quantos? 800 metros quadrados, né? Essa aqui são 720 metros quadrados.
Então hoje o Dani, né, tá hoje numa casa, vou fazer propaganda, Dani, tem um monte de gente aqui querendo saber. Na Avenida Estados Unidos, linda, uma experiência incrível. E eu queria, Dani, que você contasse um pouquinho de, além de ser dermatologista, né, no que você adicionou no business, no que você trouxe ali para o business, o que você começou a agregar para trazer um diferencial ainda maior e não só oferecer uma consulta. E se você pudesse contar também um pouco da pandemia, né? Do que aconteceu na pandemia e o que você começou a gerar ali de experiência, né, na pandemia. Mas já desde quando eu estava no comecinho do ano passado, já na minha segunda clínica, a parte de tratamentos faciais na dermatologia sempre me chamou bastante atenção, sempre foi um dos meus principais focos aí de investimento em tecnologias, em protocolos e tratamentos, então era um ramo que já ia muito bem dentro da clínica. Mas eu queria muito que desenvolver também a parte de corporal. E a parte de corporal ela demanda investimento tanto em tecnologia também, e de espaço e de equipe, né? Porque aí você precisa, os tratamentos corporais, os pacientes vêm com mais frequência na clínica, às vezes é semanal, quinzenal, você precisa ter uma ou duas pessoas, demora mais tempo a sessão, então às vezes um equipamento ocupa a sala inteira e você tem que ter uma outra sala. Então, era algo que eu já queria investir no começo do ano passado e já estava pesquisando alguns equipamentos e tudo mais, e de repente veio a pandemia para jogar um pouquinho de água fria nos meus planos. Que foi aquele momento, eu fiquei 2 semanas completamente fechado em março do ano passado, sem saber ali muito o que entender, o que aconteceria. Aproveitei o tempo ocioso para também fazer presença nas redes sociais, então eu lembro que eu fiz curso online gratuito de skincare, para dar algumas orientações básicas. Depois fiz algumas lives com participantes, assim, com convidados, também para falar como que era, para eles explicarem um pouquinho a rotina de skincare. E quando eu passaram essas 2 semanas, eu comecei a pensar em voltar a atender e comecei a pesquisar com amigos como que seria voltar sem só de uma maneira como se eu não tivesse sensível a toda a gravidade do problema, né? E aí o que eu achei que seria mais interessante era voltar, obviamente, não só com todos os cuidados necessários, porque isso era o mínimo, né, que deveria ser feito, mas informar que eu estava voltando com todos esses cuidados. Então, fazer vídeo, então eu fiz um IGTV mostrando toda a estrutura do prédio, todas as mudanças que a gente tinha feito na clínica para receber os pacientes. E isso foi muito positivo. Foi primeiro porque assim a gente deixou totalmente a critério dos pacientes para ver quem que queria voltar a realizar os tratamentos. Nós estávamos ali à disposição. Quem não quisesse, tudo bem, não ia perder o tratamento, não ia ter prejuízo nenhum no tratamento, a gente retomaria depois. Mas a gente deixou isso tudo, se expressou de uma maneira muito clara e o feedback foi completamente positivo. A gente não recebeu nenhuma crítica, nem interna, nem através de redes sociais a respeito dessa retomada. Foram 3 meses de retomada mais lentos, abril, maio e junho, e aí em julho a gente surpreendeu com assim, um boom muito grande de crescimento. Que eu acho que foi reflexo, primeiro, né, de toda a onda de retomada, de demanda reprimida e até o reflexo do próprio setor, né, de cosmética e estética que enfrentou após a pandemia, mas sem dúvida também foi um reflexo da presença digital que eu fiz durante a pandemia, porque mais uma vez eu tinha muito tempo ali, mesmo nesses 3 meses trabalhando, abril, maio e junho, era uma agenda mais flexível e eu tentava ali buscar assuntos correlatos de Covid, com dermatologia, ou abordar outros assuntos ali que eram permitidos para aquele momento, e foi muito bem. Então, o ano passado, quando a gente teve esse boom de crescimento em julho, esse boom de crescimento foi muito voltado com o investimento que eu fiz em algumas tecnologias novas para corporal. Então, nosso setor corporal cresceu bastante, e o setor corporal ele demanda também a interação com outras especialidades. Eu sentia muita falta de ter um
um endócrino, um nutrólogo, de ter nutricionistas ao meu lado, porque o corpo não responde só a máquinas, né? A gente precisa ter uma orientação de atividade física, a gente precisa ter orientação de nutricional, às vezes tem um desequilíbrio hormonal que precisa ser regulado. E aí eu vi diante da seguinte situação, eu estava na época com 35 anos, estava com uma agenda cheia, poderia ficar ali no conforto dos 150 metros, com a agenda cheia, com as tecnologias já enchendo as salas, e estabilizar sozinho ali com um negócio que dependia 100% de mim, ou eu me arriscava ir para um lugar maior, onde eu podia, além de ampliar meus serviços dentro da dermatologia, mas trazer novas especialidades que pudessem, em primeiro lugar, oferecer resultados mais completos para os meus pacientes, ao invés de ficar indicando, né, olha, vai em tal nutrólogo que eu conheço, vai em tal nutricionista, trazer esses profissionais para dentro da minha clínica para que o paciente pudesse viver uma experiência 360 e mais uma vez, oferecer uma experiência ainda mais elevada para o paciente, porque quando eu imaginei ampliar de novo, eu tinha dois caminhos. Ou eu ampliava lá no meu prédio que eu estava e que minha vizinha, hoje eu agradeço ela, mas ela não quis sair. Eu até Tem males tentei. que vêm para bem. Tem coisa que tem que acontecer para outras melhores. Teria sido mais prático, mas com certeza ia durar mais 1 ou 2 anos. Eu ia ser aquele dermato que faz reforma de 2 em 2 anos, entendeu? E daí, quando eu vi que eu tinha que mudar de espaço mesmo, eu falei, então vamos voltar no sonho antigo, que foi o meu primeiro sonho, quando eu me mudei para São Paulo e que eu já era médico e que eu ficava andando pela Avenida Brasil, aqui pelos Estados Unidos, e eu ficava olhando aquelas clínicas gigantescas iluminadas à noite, eu falava, imagina meu nome num muro um dia, até me emociona um pouco, porque Que é bonitinho. muito significativo, sabe? E aí foi disso que falou assim, Eu vou vamos chorar encarar. também. Não faz isso, que vai dar ruim aqui, porque eu me emociono também. Eu sou Maria derretida. Mas Não, enfim, mas muito bacana. Dani, a sua história por isso que eu quis trazer aqui, assim, a sua história tem muita competência, tem muito talento, mas também tem muito coração e muita dedicação ali, muita verdade, né? A gente está vendo ali os comentários, só comentário maravilhoso em relação a você. Assim, eu sou super sua fã e fiz questão de trazer essa construção, porque as recíproco. pessoas... bonitinho, obrigada. As pessoas, elas sempre tendem, né, a olhar o caminho final, mas elas esquecem que para chegar lá teve uma caminhada árdua e dura e longa, né? Então, não foi de um dia para o outro que você construiu, né, tudo isso. Foi com muito trabalho, foi com muita dedicação, né, com muito foco e sempre tentando entender ali o que funcionaria, o que não funcionaria. Então, por isso que eu fiz questão de trazer um pouco aqui dessa sua trajetória e dividir com as pessoas, porque tem muito profissional liberal que, né, sofreu com a pandemia, que não Sim. sabe o que fazer com essa questão de eu tenho uma presença bacana no offline, mas no online não. Como é que eu faço? Como é que eu construo? Como é que eu começo, né? E aí eu queria pegar esse outro pilar, né? Esse terceiro pilar que você comentou para a gente explorar um pouquinho mais, Dani, que é toda essa construção de marca, né? Então você, desde lá de 2016, você entendeu que você era uma marca, que você precisava construir, trazer presença para essa marca e começou ali uma construção. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para você, no sentido de quais são as redes que você tem hoje, né? E como é que você gerencia essas redes? E se você faz essas redes sozinhos, até surgiu essa pergunta aqui, se você faz isso sozinho, essa programação toda, ou se você tem ajuda, e se você tem ajuda, quem são essas pessoas que ajudam? Minhas principais redes hoje são Instagram e Facebook, né? Tá? Predominantemente o Instagram, o Facebook hoje é mais um compartilhamento do conteúdo que é feito no Instagram. Tá? Agora, o Instagram foi a minha primeira ferramenta principal,
e que foi a que mais eu vi o resultado, né, crescente aí de seguidores, uma boa interação e que vi o resultado direto de gerando novos pacientes aqui para a clínica. Então sempre foi aí meu carro-chefe. Eu comecei fazendo sozinho, até em alguns momentos eu me questionei se eu deveria contratar uma agência. Vi alguns exemplos de alguns amigos que tinham contratado agências naquele período. Acho que na época que eu estava começando nem tanto, mas no segundo para o terceiro ano, ali 2017, 2018, acho que foi a época que começaram a crescer as agências. Mas eu nunca me identifiquei, porque eu achava que eu não queria que virasse só um catálogo, que parecesse um catálogo de revista, muito impessoal. Eu comecei a achar que era tudo muito parecido e que aquilo não gerava tanto engajamento, assim, não gerava tanta interação. Então, apesar de eu não ter os posts tão lindos, né, com aquela foto perfeita, com aquela diagramação incrível, mas era um Instagram que era a minha cara e que estava dando certo. Então eu falei assim, bom, se está dando certo, vamos fazer dessa forma mesmo. Então, claro, buscava os aplicativos, né? Então eu sou até hoje fã do Tiporama, vai lá, faz o Tiporama. Porque o que eu sinto, Ma, é que isso desde sempre eu até consigo algumas coisas me planejar. Por exemplo, eu sei que determinada data comemorativa eu vou falar sobre esse assunto. Então, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e tal. Mas eu sou muito assim, surgiu a ideia, eu preciso fazer aquilo, eu preciso falar Tá. sobre aquilo, entendeu? Seja, por exemplo, o feedback que o paciente me deu a respeito de um tratamento, eu falei, poxa, eu podia falar isso sobre aquele tratamento. E aí eu sou muito daquele de fazer o vídeo, Tirar do já dia a editar, dia. já postar e já soltar, entendeu? Então, para mim, eu não funciona essa coisa de fazer o vídeo, mandar para uma aprovação, soltar. Então, por enquanto, dá mais trabalho, mas é desse jeito que funciona e é assim que eu venho seguindo. O que eu aprendi a fazer quando eu fui para essa clínica de 150 metros, que eu senti necessidade, é de ter um vídeo mais institucional, uma coisa mais bonita, mais elaborada. E daí, na época, eu conheci a Beta da Boutique de Imagens, que é minha paciente muito querida e que é ela que faz meus vídeos institucionais. Inclusive, no meu IGTV tem alguns que o pessoal pode ver. E aí a gente montou, a gente fez criou uma relação muito próxima e ela hoje faz esses vídeos mais bonitos, mais editados. Agora na clínica nova a gente fez alguns com a participação da Gabi, que é minha amiga há muito tempo, minha paciente hoje querida e que deu esse boom e que hoje ela gentilmente participou desses vídeos para apresentar esses novos tratamentos aqui na clínica, esses outros setores da clínica. Então, eu conto com essa ajuda em paralelo para isso. Mas no dia a dia, sou eu quem faço Você minhas que faz. redes, tudo. O story, você pode perceber que até meus IGTVs, quando eu estou explicando algumas coisas básicas, é com um tripé, com uma luz do jeito que eu estou agora. Eu não edito, não coloco, só coloco o título, capricho na legenda e boa. E agora, com a onda dos Reels, também tenho feito aí meus cambalachos aí com as ferramentas que o Instagram dá. E tem funcionado porque eu acho que dá essa sensação mesmo da proximidade. Até com a Beta a gente fez o teste. Eu fiz uns videozinhos curtos. Uma vez a gente passou um dia inteiro fazendo vários vídeos e que eu falava um pouquinho sobre toxina botulínica, um pouquinho sobre ácido hialurônico, um pouquinho sobre laser. Aí juntaram dois problemas, Mar. Primeiro porque assim, eu acho que, não sei se eu já tinha acostumado os meus seguidores com aqueles vídeos mais informais, os vídeos todos editados, bonitinhos, com letters, não sei o quê, não geravam tanto engajamento. E eu sinto também que eu mesmo não consigo ter eu acabo enjoando daquele tema e eu não consigo, eu não tenho mais interesse em soltar, sabe? Quando eu falo assim, eu vou soltar esse vídeo, não, eu tenho uma coisa mais interessante para soltar. Então, para mim, eu sei que para muita gente funciona esse planejamento mais bonitinho, mas para mim, eu prefiro fazer o vídeo, ter a ideia, soltar naquele momento, aproveitar às vezes um gancho ou um assunto Legal, que está numa tendência e soltar naquele momento. legal. E Dani, interessante isso que você falou. E uma pergunta sobre isso. Você pensa assim, eu quero fazer tantos vídeos por dia, tantos stories, tantos feeds, ou o que vem na sua cabeça você vai soltando?
Eu tento manter uma regularidade. Então, assim, Tá. pelo menos, né, eu tento me apresentar uma vez ao dia nas redes. No feed, só se tiver assim algo realmente importante que vá fazer parte do portfólio que eu acho que tenha peso para feed. Mas Tá. nos stories, pelo menos mostrando ou um pouquinho da rotina aqui na clínica, ou tirando alguma dúvida de algo que algum seguidor mandou, eventualmente fazendo caixinha de perguntas. Então eu vou mudando aí os Tá. estilos até para também não ficar sempre batendo ali no mesmo ponto, né? E testando as ferramentas do Instagram, porque esse algoritmo muda Toda como semana, né? cada semana é uma surpresa. E aí a gente vai testando, vai vendo o que funciona mais, os feedbacks também são muito importantes, né? E aí vai do feeling, mas eu tento aparecer sempre aqui para manter essa constância. Isso é algo que eu me cobro. Falar assim, aí, qual é o próximo assunto? Isso para tudo, tá, Má? Não só para as redes sociais, mas aqui na clínica é sempre assim. E aí, qual é o próximo passo, né? Terminou o mês, eu falo, tá, mas e aí, qual é o desafio do próximo mês? Qual é o novo protocolo que a gente vai trazer? O que a gente tem de novo para oferecer? Eu acho que é isso que me instiga. Eu não consigo ficar. Eu, por exemplo, jamais conseguiria trabalhar num emprego que fosse assim, regular, certinho, que só tivesse uma rotina para seguir, que eu não tivesse algo me movendo, um desafio todo dia. Tá, bacana. E Dani, vamos aproveitar, né, que você trouxe ali, você deu o exemplo que a Gabi, né, sua amiga, te ajudou gravou os vídeos ali de apresentação da clínica. Vamos falar um pouquinho sobre influenciador, né, que são os criadores de conteúdo. Né? Eu costumo falar que a palavra influenciador tá demodê. Hoje em dia, criador de conteúdo, porque todo mundo cria conteúdo. E eu acho que quem está se destacando cada vez mais são os que efetivamente criam conteúdo, né? E Sim. acabam influenciando, consequentemente, as pessoas, enfim, a população. Conta um pouquinho pra gente, assim, das experiências que você trouxe, né, que você teve com influenciadores e o que que você acha que funciona, assim, no seu formato? Você já testou de tudo, não? E o que que você acha que para você funcionou melhor? Mas eu acho que a minha primeira experiência com influenciadores foi com influenciadores um pouco mais maciços, que sempre foram indicações, às vezes, de um amigo, e que a gente faz aquele esquema, né? Que é uma troca mesmo, uma permuta, onde o influenciador vem, passa pela experiência na clínica, vai divulgar a sua clínica. E nesse primeiro momento, acho que as primeiras as experiências que eu tive foram com influenciadores macros, muitos seguidores, às vezes personalidades, celebridades, jornalistas. E eu fui tentando, né? Então, assim, alguns perduraram, alguns eu vi que atraíam um público que era muito parecido com o público daqui da clínica, outros nem tanto. Uma coisa que eu percebi é que, às vezes, assim, o fato daquele influenciador, daquele criador de conteúdo ter muitos seguidores, não significa que aqueles seguidores, primeiro, vão se interessar pelo serviço que você oferece, né? Porque, às vezes, é um público diferente, ou vão ter, vão procurar a sua clínica para buscar aquele tipo de atendimento, né? Aquela premissa que você busca oferecer. Então, é algo que eu fui testando e atualmente o que eu mais vejo que funciona aqui para gente são os criadores de conteúdos menores, mais nichados. Eu tenho aqui grandes amigos, né, que eu carrego aí desde há mais de 8, 10 anos aí de atendimento de dermatologia e que eles, por coincidência até do destino, eles foram também criando, se tornando grandes criadores de conteúdo dentro dos seus nichos. Então eu cito a Alana Rox aqui, que é uma paciente muito querida há mais de 8 anos que eu cuido da Alana. Ela se tornou aí, na época que eu conheci a Alana, ela era cantora. E já era vegana, porque ela é vegana há muitos anos, e ela se tornou aí uma voz vegana no Brasil, super importante, uma grande empreendedora também. E ela, por exemplo, é uma parceiraça nossa, ela é uma super criadora de conteúdo, ela tem um público que ama ela, que tem tudo a ver com o público que busca a cosmiatria que eu realizo, o tipo de dermatologia que eu realizo, a beleza natural, o cuidado com o envelhecimento, então nossos públicos se casam.
Então, hoje a gente tem uma parceria muito legal. A Gabi também. A Gabi é uma amiga muito querida que antes ela vinha... e ela já fazia alguns stories na época, antes de ter esse boom, de se tornar apresentadora da CNN, de ter toda essa visibilidade nas redes sociais. Mas tem muito seguidor meu antigo que lembra que ela fazia stories de brincadeira, porque ela sempre gostou também de se comunicar. E hoje ela tem um público também incrível e que também conversa muito com o público que a gente recebe aqui na clínica. Então, hoje, o que eu mais vejo é assim, a relação com o que eu tenho com os criadores de conteúdo, eu acredito mais naqueles que eu tenho identificação pessoal, que acabam se tornando aí amigos, e que até criam uma relação de fidelidade bacana também, e que são nichados, né? Porque assim, eu acho que não adianta atrair atenção. É a mesma visão que eu tenho hoje, por exemplo, de Reels, né? É uma ferramenta que pode atrair todo tipo de atenção, mas que tipo de atenção você quer? Você quer chamar atenção por chamar atenção? Você quer ganhar um monte de seguidor? Eu não. Eu quero atrair um seguidor que goste daquilo que eu falo. E eu falo de dermatologia, de procedimentos dermatológicos, eu falo de beleza, falo de envelhecimento, eu falo de beleza natural, eu mostro um pouquinho da minha personalidade, da minha vida pessoal, então eu quero atrair um público desse tipo. Eu não quero atrair todo mundo aqui só por atrair, entendeu? Legal. Então eu acho que a estratégia tem que estar também na escolha do seu criador, do seu criador de conteúdo, de com quem você vai realizar. Então acho que é válido, uma ferramenta válida. Hoje tem agências incríveis que fazem isso, né? Que eu tenho um amigo, a Lele, que você entrevistou, Lele com o Fernando Bento, eles têm uma agência incrível e eles permitem isso, né? Total. Esse link entre o profissional e o criador de conteúdo. E o que eu acho muito legal é que eles fazem uma curadoria. Então, eles apresentam o criador de conteúdo e você vê qual que se identifica mais com a sua empresa, enfim, com o seu serviço, né? Então, aí não acho legal. Até porque você acaba virando o que a gente vê, por exemplo, esse é o médico das celebridades, hoje acabou Oi, Dani. um tombo, Não, e que... uma leve queda. Não, não, e a queda foi séria, porque não salvou nada. Assim, eu não. Ai, Não, ai. e A pior gente, que a assim, gente vai ter que fazer outra. vamos. A gente vai ter que fazer outra, não vai ter jeito. Não Não vai. tem problema. A gente vai fazer outra. Eu não sei se a gente faz na próxima semana, a gente vai ter que combinar. Dani, a gente combina no offline. Sem problema. Mas vamos terminar, enfim, vamos só retomar. Você estava contando um pouco do finalzinho ali da história da estratégia dos influenciadores, né? Eu acho que hoje, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão pensando em que trazer influenciadores para sua clínica, é assim, escolher muito bem, fazer isso muito bem pensado. Então, quem você quer, que tipo de público que você quer atrair? Você quer atrair o público de massa? Você quer quanto mais pacientes melhor? Ou você tem um serviço mais selecionado, onde você quer atender oferecer um tratamento, um atendimento de maior qualidade, então você prefere um atendimento mais nichado, aí você tem que procurar um criador de conteúdo que conversa com o público que você quer atrair para sua clínica. Atrair por atrair, eu não acho mais que vale a pena, entendeu? Porque é isso, hoje a gente tem a nítida noção que tem algumas clínicas, por exemplo, estou falando da área hoje da minha área, né? Que algumas clínicas acabaram se perdendo, porque elas viraram, assim, clínicas que fazem trocas com muita gente, não escolheram um perfil específico e acabam ficando conhecidas no mercado como a clínica da permuta, a clínica que faz tudo de graça. E isso pro paciente final que vai te procurar, ele já não é mais uma característica boa, entendeu? Não agrega um valor, não é algo que não demonstra mais uma autoridade. Então, assim, o posicionamento enquanto autoridade, ele envolve a criação do conteúdo e envolve você estar associado com outros criadores de conteúdos, mas que tenham totalmente afinidade com o seu público. Legal, bacana, Dani.
Não, e eu acho que é aquela coisa, né, do foco. Eu acho que quando a gente quer tudo, a gente acaba não tendo nada. Então, eu acho que também é importante entender ali qual é o foco, né? Que você falou da questão da beleza natural, do envelhecimento, né? Envelhecer bem. Eu acho que é super importante, né, para todos os business, né? Tipo de nicho, negócio, você entender bem quem é o seu cliente, né? E aí construir uma estratégia de influenciador que tenha fit com aquilo que você busca, né? Exato. Eu lembro, uma que às vezes os pacientes chegam e perguntam assim para mim: ah, tem muita gente que vem aí na clínica pedindo um preenchimento de lábio gigante, alguma coisa do tipo? Eu falo: não, não tem. Ninguém pede isso para mim. Ninguém pede um lábio gigante, ninguém pede para colocar uma coisa muito artificial, porque a minha comunicação nas redes, eu já deixo claro que eu não gosto disso. Entendeu? Então o paciente já vem sabendo que esse é meu estilo. Então é muito importante você deixar muito claro qual que é a sua linha, como que é o padrão que você gosta de atender, qual que é o tipo, como a forma que você gosta de desenvolver o seu trabalho, porque daí realmente você atrai o público correto. Legal. E Dani, eu queria. Bem, a minha vontade agora é fazer até as 9. Que raiva que a gente não conseguiu salvar tanta informação bacana. Não, eu queria, para a gente terminar, eu queria, se você pudesse dar uma dica, né, para os médicos que ainda não têm presença digital, né, ou que têm presença muito, que não é tão forte assim, qual que é a dica que você dá? E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para quem está começando agora, né, tá pensando em ir para um consultório e dedicar também, qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão nessa jornada aí que você passou por ela toda e graças a Deus foi muito successful. Acho que assim, primeiro para quem está começando a pensar em iniciar seu consultório, seja ou através de convênio ou particular, a primeira coisa é se planejar, se programar e não ter medo de dar o primeiro passo, entendeu? Então, assim, eu sempre repito isso, nunca a gente vai achar que a gente está 100% pronto. Nunca a gente vai perder o frio na barriga e vai achar que está tudo certo. Nunca a gente vai, sabe, falar assim: nossa, agora eu tenho todas as ferramentas na mão e eu vou começar e vai ser um sucesso. Esqueçam, você nunca vai ter essa sensação, né? Essa sensação não existe. O máximo que você pode ter é o quê? É um planejamento financeiro básico, para você também não dar um passo maior que a perna. Pedir ajuda, né? Então, assim, conversar com outros colegas, né? Hoje a gente tem acesso aí a mentorias, equipe de gestão, consultorias que ajudam a guiar esses primeiros passos e aproveitar ao máximo a experiência que você tem de trabalhar em outras clínicas que já tem um andamento, que já tem um ritmo bom de atendimento, para você aprender aquilo que você gosta, a maneira como você quer atender seus pacientes e até aquilo que você não gosta, para você não levar para sua clínica própria. Porque é uma responsabilidade grande, né, você colocar a placa na porta, o seu nome na porta. Você não tem mais por onde fugir. Você não tem como falar: ai, desculpa que você recebeu esse atendimento, mas é porque eu estou trabalhando nessa clínica e eles não cuidam. Não, é seu nome. Então, assim, tudo que acontece ali é sua responsabilidade. E ao longo da nossa trajetória a gente vai ter muitos erros, mas a gente, graças a Deus, vai ter muito mais acertos do que erros, e a gente ter a humildade de entender que a gente precisa sempre aprender e que a gente precisa de ajuda dos outros, e que tem, né, mão de obra especializada para isso, mentores, consultores, gestão, amigos, né? Tenho tantos amigos dermatologistas mais velhos que eu ligo e falo: e aí, o que eu faço? Me ajuda, me dá uma dica. Então, acho que isso é muito bacana. Então, converse, procure ajuda, mas não fique esperando assim o cenário ideal, porque esse cenário ideal não existe. E o sair da zona do conforto e aquele frio na barriga e aquele desespero: tá, mas e aí, eu tenho 3 funcionários para pagar, eu tenho um aluguel, eu tenho um condomínio, eu tenho que encher essa agenda. É aí que você fala: o que eu vou fazer para encher essa agenda? Vou dar a cara a tapa, né? Vou procurar, então, criar essa presença digital, vou procurar fazer um site bacana, vou fazer meu bom network, então vou acessar meus amigos, vou mostrar para os meus amigos
que eu estou fazendo isso, que eu estou trabalhando com isso, que eu me especializei, que eu estou fazendo cursos. E aí você vai criando essa rede. E em relação à presença digital, o que eu acho que é mais importante é que, primeiro, as pessoas mantenham, primeiro se identifiquem, né? Vejam aquilo que elas se sentem mais confortáveis de fazer. Então, eu acho que não precisa ceder às modas, essencialmente. Então, assim, não, eu estou vendo que o Reels de dança dá certo. Mas dá certo para quem, né? Assim, que tipo de setores dê super certo, mas será que para o seu setor, para sua personalidade como autoridade médica, a dança vai agregar, vai atrair pacientes que buscam aquele tipo de serviço que você quer oferecer? Dani? Acho que o Dani caiu. Vamos ver se ele volta. Vamos ver, tá? Agora fui eu que caí, né? Poxa. Para mim encerrar a live. Pois é, foi o que aconteceu comigo naquela hora. Pois é, mas continuando o que eu estava falando, eu acho que é isso, Mar. A gente não precisa seguir exatamente uma cartilha de coisas, mas eu, como médico, eu entendo que a gente precisa alimentar os nossos seguidores, os nossos futuros pacientes realmente com informação, com conteúdo de qualidade, para que eles nos conheçam, para que eles conheçam os nossos serviços e para que eles sintam segurança, que eles captem todos aqueles valores, qual que é a cultura da sua empresa, quais são os seus valores enquanto profissional. E isso ele só vai captar se você falar. Você pode falar diretamente através dos vídeos, você pode demonstrar isso contando histórias de coisas que você realizou na sua clínica, contando um pouquinho dos bastidores, mostrando para o seu paciente que você está sempre atualizado, que você vai em cursos, em congressos, que você está estudando e trazendo novas técnicas para oferecer o melhor serviço para ele. Então, é o uso inteligente das redes sociais, porque ele só vai descobrir aquilo que você tem para oferecer se você mostrar para ele. E sempre de uma maneira planejada, inteligente, não só chamar atenção por chamar atenção, porque daí eu acho que isso não é muito inteligente, não. Legal, muito bom. Muito bom, doutor Daniel de Ziabas. Adorei, Pra... espero que a gente só tenha essas interrupções, mas tudo bem. Não, mas a gente faz outra, a gente se organiza e faz outra. Vamos trazer outra aqui com todas essas informações e buscar mais um tópico aqui de novidade. Queria te agradecer, obrigada aí pelo tempo, por toda a troca e por passar aí um pouquinho do seu dia a dia, da sua história, de como você construiu essa jornada, de como você fez isso, se dedicando aí em todos os pilares. Muito bacana, eu tenho certeza que quem conseguiu assistir a live ali tirou muita coisa muito rica, muito interessante, preciosa. E fica aí meu convite para uma próxima live para a gente poder conseguir gravar. Porque eu quero gravar uma live inteira. E, de novo, obrigada. Eu sou muito, muito, muito sua fã. E eu tenho certeza que é só o início. Você está no início de uma trajetória incrível aí que você tem pela frente. Muito obrigado, Mar. Eu também sou um profundo admirador da sua trajetória. Você me inspira muito em toda essa parte de branding, de marketing. Você tem uma posição, desde que eu te conhecia há uns anos atrás, você já é esse fenômeno todo. E que bom que você está passando aí por tantas empresas incríveis, enormes e trazendo toda a sua expertise. E agora dividindo a sua expertise para os
pelas pessoas físicas. Que acho que isso vai ser assim, vai agregar muito para todas as pessoas que querem transformar, criar a sua marca pessoal e se transformar em um negócio, né? Então é muito, muito bacana. Você vai trazer muito, muito a acrescentar para essas pessoas. Que bom. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo Obrigado que pelo ficou com a convite. gente. Boa Até a noite. próxima. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau.